Bom dia, Aninha. Bom dia, Lurdinha. Sejam bem-vindas. Bom dia, Miss. Como é que está? Tudo bem? Gigé, bom dia. Sejam todas bem-vindas. Que Jesus abençoe nosso dia. Jesus abençoe ricamente a nossa semana, né? Animadas? Que o Senhor esteja falando conosco hoje, todos os dias, né? No meu relógio aqui já é 5h32. Bom dia, Maria Antônia. Tudo bem? Vamos iniciar? Quem for chegar. Ontem caiu, né? Eu estava orando e caiu a live. Em nome de Jesus, hoje não vai cair. Eu terminei a oração, meu puf. Maria, bom dia, Maria Marques. Seja bem-vinda. Então vamos iniciar, né? Vamos orar, entregar nosso dia, nossa live, nossa leitura, né? Para o Senhor. Para que Ele continue conduzindo, né? Letícia Araújo, bom dia, Letícia. Seja bem-vinda a esse momento de leitura da palavra do Senhor. Seja bem-vinda, Letícia. Eu coloquei uma musiquinha aqui, o fundo musical tá atrapalhando aí, gente? Ou tá tranquilo? Eu tô postando os vídeos que estavam atrasados, gente, lá, e vocês compartilham. Pede também às pessoas que foram assistir para se inscrever lá. Esse canal, ele surgiu de um imprevisto, a gente não estava planejada, né? Criar um canal no YouTube, não tinha esse plano. Mas Deus é que encaminha as coisas e aí apareceu a necessidade, né? De colocar os vídeos lá e inscritos, né? Precisa de alguém lá para que ele seja de fato um canal útil, né? Para que o YouTube perceba que realmente é um canal que as pessoas vai ser útil para alguém, né? Que as pessoas assistam, que ela curta lá, né? E que ela se inscreva também. Eu nunca imaginei passar essa mensagem para alguém, pedir alguém para se inscrever, para curtir, né? E aqui eu estou hoje fazendo esse pedido. Tá, então bom dia, vamos nós, né? A leitura. Vamos iniciar hoje pelo capítulo 11 do Evangelho de Jesus segundo Marcos, segundo a visão de Marcos, né? Agora daqui para frente, Marcos já vai ele relatar, né? Já as última semana praticamente, né? De Jesus aqui na Terra. Então eu creio que em 2 dias a gente fecha também o livro de Marcos, né? Em nome de Jesus. Se as lives não tivessem caído, né? Talvez estaríamos fechando hoje. Mas Deus sabe todas as coisas. Então, oremos. Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, para Te pedir a Tua sabedoria, Te pedir revelações e para Te também agradecer, Senhor. Agradecer pela nossa vida, porque até aqui o Senhor tem conduzido tudo, tem cuidado, tem protegido, tem dado coragem para nós, dado sede e fome da Tua palavra, Pai. Que o Senhor continue conosco, meu Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, protegendo a vida de cada pessoa que está aqui no ao vivo e aquelas também, Senhor, que vão assistir depois. Que o Senhor guarda, proteja a casa, a família, a vida de cada uma. E eu peço também, Senhor, que o Senhor guarde a minha casa, a minha vida, a minha família, Senhor. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, minhas irmãs? Amém?
Então vamos nós, né? A entrada triunfal. Capítulo 11 do livro de Marcos. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e em breve o devolverá. Eles partiram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão, e o desamarraram. Então alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito. E eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele os seus mantos e Jesus montou nele. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de Davi, nosso pai. Hosana nas alturas. Eu vou dar uma paradinha aqui só para falar um pouquinho sobre Hosana, né? Há muito tempo eu ficava, né, questionando: meu Deus, por que fala Hosana? O que significa Hosana, né? Então, Hosana, ele vem de origem hebraica e ela significa um clamor por salvação, né? Um clamor por socorro e salvação. É como eles falassem: Senhor, Senhor, salva-nos. Então, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Jesus, ele, para nós, né? Para mim, no caso, vou falar por mim aqui. Eu sempre via Jesus como alguém realmente poderoso, mas distante, né? Ele lá, e às vezes eu tinha até algum receio, né, de falar alguma coisa com Jesus, porque eu tinha ele como alguém, né, um rei bem, um Deus bem distante de mim. E Jesus, nessa passagem, ele mostra que, assim como ele aparecia para mim como alguém, né, distante, ele não quis mostrar isso, né? Ele quis mostrar que ele é realmente o rei, né, que veio para nos salvar, mas ele é um rei humilde. É tanto que ele escolheu uma jumentinha, né, que era símbolo ali de simplicidade. Ele escolheu uma jumentinha para entrar ali em Jerusalém, para mostrar que ele era o rei realmente, mas um rei que veio com humildade, né? Ele não veio ali montado num cavalo de guerra, com tropas, com armas, né? Não, ele veio de uma forma que ele quer, né, que seja visto pelas pessoas, e não da forma que eu estava vendo, né? Então, Jesus, ele é alguém acessível, ele é alguém simples, apesar de ser poderoso, o mais poderoso, né? Mas é alguém mais acessível possível, mais do que eu, do que você. Então, que isso caia por terra, né? Em nome de Jesus, esse distanciamento que a gente coloca. Hoje eu entendo que Jesus, ele está dentro de mim, se eu quiser, né? Se eu não quiser, claro. Mas ele está dentro de mim, ele está dentro de você, minha irmã e meu irmão. Acredita nisso. Jesus purifica o templo.
No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Ele os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Antes de continuar, isso é em relação à figueira, né? Jesus coloca aqui que de longe ele avistou a figueira, né? E ele foi ali para dar uma lição para aqueles discípulos e para nós hoje também, né? De longe ele avistou uma figueira bonita, né? Cheia de folhas, mas ele foi lá para buscar frutos, né? Para matar sua fome. E chegando lá, ele só encontrou folhas. Eu vejo assim que é uma lição para nós hoje, que a gente precisa dar frutos, né? As pessoas precisam olhar para nós, a gente lê a palavra, a gente está buscando realmente a Jesus, buscando um esclarecimento, uma revelação de Deus. Nós estamos, né, doando aqui um tempo nosso em busca disso, né, da revelação do Senhor. Mas as pessoas, ao olharem para nós, elas precisam encontrar frutos provindo da palavra, gente, da palavra, né? Não do nosso eu, não da nossa aparência, né? Aqui Jesus quer dizer muito isso, né? Para a gente ter cuidado com a nossa aparência. Muitas das vezes tem pessoas que se mostram ali bem religiosas, né? Espiritualmente ativas, estão em todos os ministérios da igreja, lá onde você congrega, que aqui a gente não está falando de religião, né? Nós estamos falando da palavra do Senhor. Muitas das vezes as pessoas, elas estão ali, né? Atuam em vários ministérios na igreja, e você vê, nossa, fulano de tal, né? É um irmão que está realmente ativo lá na igreja. É uma irmã que realmente ela está ali presente em todas as ações. Mas aí, de repente, você está num ambiente, né, fora da igreja, e alguém chega até você e em busca, né, de uma palavra, né, com fome, assim como Jesus estava, com fome da palavra, e a gente não tem nada para ofertar. E aí ela pensa assim: nossa, eu via você, né, indo para a igreja, eu via você lendo, né, e aí de repente a pessoa chega até você e só vê a aparência, né, não tem fruto, você não tem nada para ofertar para aquela pessoa. E às vezes a gente fica até com vergonha de falar de Jesus, né? E eu creio muito que essa passagem ela chama a atenção em relação a isso. É que a gente não tenha vergonha de orar para aquela pessoa que está precisando, né? De dar uma palavra para aquela pessoa, de abrir a Bíblia e falar: olha, aqui nessa passagem Jesus está falando com você e comigo sobre isso, isso e isso, né? Eu vejo que seja esse o fruto que o Senhor espera de nós. Então, Jesus, passando disso aqui, ele já foi para o templo, né, e já corrigia as pessoas, né, colocando lá que a minha casa será chamada casa de oração, porque estava virando ali um comércio, né? Então, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, não é para um, né? Não é para a família A, família B, não, aqui o Senhor está falando para todos. E aqui também ele não falou de religião, né? Quem prega religião somos nós, os seres humanos, homens. Nós que somos errados, né? E a gente fala de religião. Mas o Senhor, ele não fala de religião, ele fala da palavra do Senhor. Ele fala de oração, ele fala do Pai Celestial. E lá em Isaías 56, 7, fala dessa mesma questão aqui, ó. Nós vamos ver isso lá depois. Então, isso já era
pregado lá no Antigo Testamento. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Então, Jesus, a partir daqui, aqueles homens da lei já procuravam, né, o fim de Jesus, porque Jesus já estava realmente incomodando eles, porque Jesus estava fazendo, corrigindo, né, algumas coisas que ele estava vendo que estava errada ali. A figueira seca, uma lição espiritual para a nossa vida. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Rabi, vê a figueira que amaldiçoaste? Secou. Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Então aqui Jesus, né, ele dá essa lição para nós do perdão, né, da fé, que a gente tenha esse hábito, né, de perdoar quem nos tem ofendido. Aquela oração, né, lá em Mateus, que fala da oração do Pai Nosso, que é comum, é universal, né, por todos, fala muito disso, né, que se a gente não perdoar se a gente não perdoar aquele que nos ofendeu, Deus também não vai nos perdoar. Então, que a gente tenha cuidado, né? Em relação à figueira seca, né, a gente vê que ela é uma lição espiritual para a nossa vida. Que eu até sugiro que vocês leiam novamente lá, né, pedindo revelação do Senhor. O que o Senhor quer dizer para você, né? Que tipo de fruto o Senhor quer que você dê a Ele, né? A gente ora pedindo realmente isso. Senhor, me mostra, Pai. Me mostra que fruto que eu devo dar. Qual é o fruto que o Senhor espera de mim? Me revela. Eu preciso saber, Pai, que eu não tenho essa sabedoria. Me dê a sabedoria do alto e revele a mim. Quais são os frutos que eu não estou dando, né? Ou se eu estou dando, o que eu preciso melhorar? Me ajuda. Então, vamos seguindo, né? A autoridade de Jesus é questionada. Chegaram novamente a Jerusalém e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e mestres da lei e os líderes religiosos, que lhes perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazê-las? Jesus respondeu: Eu também farei uma pergunta. Respondam-me, e eu direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará, então, por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, seria motivo para temer o povo. Isso porque todos realmente consideravam que João era um profeta. Quer dizer, o povão acreditava, né, que João Batista era um profeta, mas os homens da lei o afetaram, né, foram contra João Batista, chegando à morte, né, dele. Por isso responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus então disse: tampouco direi com que autoridade faço estas coisas.
Então, eles duvidavam de Jesus, né? Mas Jesus era muito sábio em todas as palavras, né? Muito sábio. Tá tudo bem por aí, meu povo? Pâmela Lopes, seja bem-vinda, Pâmela Lopes. Maria Flor, bom dia, seja bem-vinda. Riseude. Vamos seguindo aqui na leitura bíblica, todos os dias, 5h30 da manhã. Vocês são convidadas a estar conosco. Vamos para o capítulo 12 de Marcos, a parábola dos lavradores. Então, Jesus começou a lhe falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Observa que o dono da vinha, ele mandou os seus lavradores receber frutos, né, parte dos frutos. Eles, porém, o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Quer dizer, o dono da vinha não encontrou, né, não recebeu os frutos que ele esperava. Então, enviou-lhes outro servo, mas lhes bateram na cabeça e o humilharam. Ele enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram e em outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, o seu filho amado. Por fim, enviou-o, dizendo: eles respeitarão o meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Perguntou Jesus. Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Vocês nunca leram esta passagem nas Escrituras? Né? Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então procuraram um meio de prendê-los, pois perceberam que era contra eles que havia contado aquela parábola. No entanto, tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Gente, essa é uma passagem que a gente ouve muito, né, nas igrejas por onde a gente passa. É uma passagem, uma lição que o Senhor deixou aqui, porque ela é muito útil para nosso ensinamento, para nossa vida, né? Aqui o dono da vinha é Deus, né? Deus é que encaminhou, né? As pessoas que ele encaminhou para cá, para colher as vinhas, são os profetas, né? Que a gente vai ver lá no Velho Testamento. E aquelas pessoas que ele deixou para cuidar da vinha, não aceitaram, né? Mataram, maltrataram, e assim Deus foi encaminhando, até mandou o seu filho, que foi Jesus. E a gente sabe da história que nós vimos em Mateus, né? Como que Jesus foi aceito aqui na terra, né? Como que foi o fim dele como homem aqui na terra, né? E a pergunta fica, né? O que nós estamos fazendo, né? Com essa vinha que o Senhor nos deixou, né? Estamos produzindo frutos? Ou que nós estamos só ocupando um lugar, né? Será se Jesus, Deus vindo buscar alguns frutos, cobrando de nós, ele vai encontrar os frutos desejados? Será como que nós estamos fazendo, né? Como que nós estamos recebendo Jesus aqui hoje, o filho do dono, né? Como que nós estamos recebendo, né? Então é uma reflexão para a nossa vida, para a gente ter cuidado em relação a isso. Que estamos cuidando realmente, né? Da vinha que Jesus colocou em nossas mãos.
Então, eu vejo que quando a gente busca conhecer a palavra, busca ler a palavra, é uma amostra, né, que nós estamos dando, né, para o mundo espiritual, de que nós realmente estamos buscando, sim, cuidar dessa vinha. Nós estamos procurando cuidar daquilo que o Senhor nos confiou. Porque sem o conhecimento, com certeza a gente não vai fazer o que Ele espera de nós, de forma alguma. Então, o primeiro princípio é conhecer a palavra. Porque, como nós dissemos no comecinho lá, né, que a Bíblia é como um testamento, que tem dentro dela tudo aquilo que é benefício para nós. Mas a gente só toma posse do que é nosso a partir do momento que a gente tem conhecimento do testamento. Senão antes ele fica só um papel guardado e a gente não usufrui daquilo que foi deixado, né, para nós nesse testamento. Então que nós venhamos realmente de fato conhecer essa palavra, para que a gente possa realmente produzir os frutos que nela pede, né, que o Senhor pede para nós. Então o pagamento do imposto a César, dando continuidade aqui. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Eles estavam sempre procurando, né, pegar Jesus em algo errado. Mas Jesus ele foi tão certo que ele não foi corrigido, ele não precisou corrigir em nada, em voltar atrás na sua palavra, dizer uma coisa e ter que voltar atrás. Não, tudo que Jesus dizia era pensado, né? Ele sabia o que estava dizendo. Então, estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Já questionaram, né? Jesus, porém, conhecendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário, que era a moeda da época, né? Para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então Jesus lhe disse: Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Então Jesus respondeu de uma forma, né, que ao mesmo tempo que Jesus respondia, Jesus estava dando uma lição para eles, né? Jesus estava dizendo, né? Não respondeu da forma que eles perguntaram, mas da forma que era justa, né? Dá de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Quer dizer, nós, enquanto seres humanos, precisamos obedecer à lei do homem, né? Que é a questão do imposto. Nós precisamos realmente obedecer, porque se é lei da terra, nós precisamos obedecer. Se nós somos cristãos, não estamos obedecendo, nós estamos em desobediência, né? Isso não agrada a Deus. E aí ele colocou: e a Deus o que é de Deus, né? Nós precisamos também ser justos onde a gente congrega, né? Nós precisamos também honrar o reino de Deus com os nossos bens também. Então Jesus ele respondeu atendendo os dois lados, né? O lado espiritual e o lado humano. E é interessante que essa passagem, ela também é dita lá em Mateus. Então é algo que precisamos refletir, né? A ressurreição e o casamento. Depois os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência.
O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a esposa? Visto que os 7 foram casados com ela. Jesus respondeu: acaso não estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Jesus chama a atenção, né, de quem não conhece a Escritura. Ele fala, você não está errado por não conhecer a lei? Porque naquela época já tinha a lei, né, a lei de Moisés, né? Que antes de Jesus existia a lei de Moisés, né? A lei dos Pentateucos, né, os primeiros livros. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus de Jacó, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Então, aqui é bem claro, né, gente? Bem claro. Deus é Deus de vivos. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto nós estamos vivos, porque somos nós que devemos buscar. Não adianta a gente ficar tentando salvar alguém que já morreu, né? Ele precisa buscar a Deus, a presença do Senhor, enquanto ele está vivo, porque é uma decisão pessoal, é uma decisão. Pai não salva filho, marido não salva mulher, nem mulher salva marido. Pode ter um líder religioso lá, né, bem dedicado à palavra, mas ele não tem condição nenhuma de salvar os seus filhos, né? Então Deus, ele tá para aquele que busca. Então a gente não tem como buscar a Deus a gente estando morto, né? O maior mandamento. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Percebendo que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o mandamento mais importante de todos? Jesus respondeu: o mais importante é este: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, seu Deus, com todo o teu coração e com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este: ame ao seu próximo como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Ame a teu próximo como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Muito bem, mestre, disse o mestre da lei. Estás certos ao dizeres que Deus é o único, que não existe outro além dele, e que amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Que lição, né, gente? Muita lição. Então, assim, não adianta a gente ficar fazendo sacrifícios, né? Jejuando, continuamente, de joelho, andando de joelho há não sei quanto tempo, fazendo muitas promessas, se a gente não ama o próximo como a nós mesmos. Que a gente não tem a Deus como o único Salvador. Então não adianta. Isso que a palavra está nos dizendo, né? Então, você não está longe do reino de Deus. Aqui ele colocou: vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí em diante, ninguém mais ousava fazer-lhes perguntas. Então fica muito claro, né, que o maior mandamento é esse: a gente reconhecer Deus como o único Salvador, né, e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o Cristo é o Senhor de Davi. Então, vamos para o versículo
35 do capítulo 12. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? O Cristo é o Senhor Davi. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. O próprio Davi o chama Senhor. O próprio Davi o chama Senhor. Então, como ele pode ser seu filho? A grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas especiais, das saudações nas praças, dos assentos mais importantes nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. Devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Então, Senhor, ele chama-nos a atenção, né? Quanto mais conhecimento nós temos da palavra do Senhor, mais correto nós devemos andar, né? Mais humilde nós devemos ser. Ele fala aqui, né, que esses homens da lei, cuidado com os homens da lei, porque eles gostam disso, de aparência, né, de estar nas praças, de mostrar para as pessoas, fazer longas orações para dizer que é espiritual, para dizer que domina, né, a palavra do Senhor, mas as suas atitudes é contrária ao que eles ensinam, o que eles pregam, né? As atitudes, o que eles cobram das pessoas é diferente. Então, o Senhor nos diz, para nós também hoje, né? Que nós, ao conhecermos a palavra, nós precisamos mudar nossa postura. Não é só conhecer na teoria, né? Nós não precisamos só da lei em si. É mais importante o cumprir da lei. Porque se a gente cumprir a lei, nós vamos amar ao próximo como a nós mesmos, né? Nós vamos ter compaixão pelo nosso irmão. Nós vamos cuidar desse irmão, né? Nós vamos abominar de fato, né? Outros deuses, né? Nós vamos colocar, porque tem pessoas que têm o dinheiro como seu Deus, o seu trabalho como seu Deus, né? São tantas outras coisas como seus deuses, e aqui o Senhor fala que o único Deus, né? É Deus, o Pai de Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus, é Jesus. Nós temos o Espírito Santo que está conosco, que foi dado por Jesus. Então, nós precisamos ter esse cuidado. A oferta da viúva. Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando o dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. É muito forte, né, essa passagem. Muitas das vezes a gente acha que o importante para o Senhor é a quantidade, né? Mas não é a quantidade. Até porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele não tem necessidade, porque ele é o dono de tudo, né? O que Deus ele quer da gente, espera da gente, ao a gente contribuir com ofertas, devolver dízimo, ofertar, é o nosso coração, né? Se o nosso coração está alegre em contribuir com o reino de Deus, né? E ele mostrou aqui que entrega, né? É sacrifício, tem que ser sacrifício, né? E não ofertar a sobra. Porque ofertar a sobra é fácil, né? Sobrou, não estou precisando, então eu passo.
Difícil é você tirar daquilo que... Oi, pessoal, caiu? É difícil, eu vou voltar aqui, né? A entrega é sacrifício. É sacrifício, não é ofertar o que está sobrando. Então, aquela viúva, ela entregou, ela fez aquele sacrifício, né? Tirou aquilo que estava faltando até para ela, né? E ela fez a oferta. E aqueles outros ricos lá ofertaram o que estava sobrando. Então, para eles era fácil, né? Difícil foi para ela. E é isso que Jesus vê. Jesus vê o nosso coração, não a grandeza dos nossos bens, não os nossos recursos materiais que ele vê. Ele vê a disponibilidade do nosso coração, a boa vontade da gente colaborar com o reino dele aqui nessa terra. Então, dá tempo para a gente ler o 13. Gente, tá tudo bem aí? Porque para mim apareceu que travou. Tudo bem? Dá um coraçãozinho aí para mim ver se tá tudo bem, gente. Eu vou seguindo aqui, então, tá? Sinais do fim dos tempos. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras, que edifícios! Você vê essas construções grandiosas? Perguntou Jesus: Não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhes perguntaram em particular: Gente, tá travado? Tá tudo ok? Dá um oi aí pra mim, por favor. Um coraçãozinho, sei, acena com a mão aí, faz alguma coisa pra mim ver. Porque pra mim aqui parece que parou tudo. Vou continuar, até vocês me darem um sinal aí. Você vê essas construções grandiosas? Perguntou Jesus. Não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Diz-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que estás prestes a cumprir-se tudo isso? Jesus começou a dizer: Tenham cuidado de que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e de rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Gente, uma abelha aqui. É necessário que tais coisas aconteçam. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares. Também haverá fome. Essas coisas são o princípio das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis como testemunho a eles. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando os prenderem e os levarem a julgamento, não se preocupe com o que vão dizer. Digam somente o que for dado a vocês naquela hora, pois o Espírito Santo é que falará, não vocês. Aqui tem um ânimo, né? Jesus está nos animando, nos incentivando a pregar a palavra do Senhor. Ele diz que no final, as pessoas muitos, né, que estariam falando no seu nome, seriam perseguidos, né? Ou serão ainda perseguidos, né? Mas que acontecendo isso, a gente não precisa ficar preocupado com o que dizer diante das autoridades que estão nos acusando. Ele está dizendo que o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer isso.
a gente vai dizer somente aquilo que foi direcionado pelo Espírito Santo. Quer dizer, não é de nós mesmos. A defesa não vem de nós. A defesa vem do Espírito Santo. É o Senhor que vai direcionar. Ele está dizendo que pregar a palavra do Senhor não vai ser fácil. A gente é criticado realmente, né? Quando você fala de Jesus, né? E tem pessoas que acham, né, que isso como se fala, é um atraso, é perca de tempo, né? É desvantajoso, é você tá deixando de desfrutar da vida. Tem pessoas que acham que seguir Jesus é perca de tempo, que viver a vida é você curtir os desejos da sua carne e não servir ao reino de Deus, né? Então, quem fala da palavra do Senhor, quem lê a Bíblia em público, pode segurar que vai receber críticas, sim, com certeza. Mas o Senhor, ele já nos alertou aqui, né, que isso já tinha acontecido e ia continuar acontecendo, né? Então, que isso não seja surpresa para nós. O irmão entregará à morte o outro irmão e o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o abominável da desolação no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde o princípio, quando Deus criou o mundo, até agora, nem jamais haverá. Então vai ser dias terríveis, né? Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Por isso, fique atentos. Eu os avisei antecipadamente. Mas aqueles dias, após a tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Muito forte. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Quer dizer, Deus não vai esquecer dos seus. Vai acontecer tudo isso, mas ele fala para a gente, né, não temer, que ele vem em glória, né? Vai descer em nuvens e vai buscar os quatro cantos da terra, os seus. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que o tempo está próximo. Está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas alertas Jesus deixou para nós aqui nesse capítulo, né? Quantas vezes, né, ele colocou aqui, né?
para a gente ter cuidado, né? Para a gente ficar atento, né? Tenham cuidado, ele colocou aqui várias vezes, né? Fique atentos, tenha cuidado, fique atento, né? De várias formas, o Senhor, ele tem nos alertado com essa passagem, né? Ele está dizendo aqui que o tempo vem e a gente não sabe a hora, né? Aqui está dizendo, o dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, não diz respeito a mim nem a você saber. Nós não sabemos disso. O que o Senhor está dizendo aqui é que eu e você, nós precisamos estar preparados. Ele diz, né? Muitos cristãos perdem o foco, né? É que Jesus perde o foco com outras coisas, distrai. E aí a volta pode ser que seja surpreendido, né? Nós sejamos pegos despreparados, né? Sejamos surpreendidos com a volta. E para nós que conhecemos a palavra do Senhor, isso não pode ser. A gente não pode deixar isso acontecer, porque nós precisamos estar ligados sempre ao Senhor. Ele não deixou aqui falando o dia certo, mas ele deixou as alertas para nós, né? E ele continua. Pois vocês não sabem quando virá esse tempo. E como um homem, como um homem que sai de viagem, ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa vem. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier, de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos, vigiem. É a última palavra aqui desse ensinamento. Então essa mensagem não é para nos causar medo, de forma alguma. Não é, creio muito que não seja essa a intenção do Senhor. Ele deixou aqui registrado para nós em 2 lugares, né? E outras passagens também falam de uma outra forma, mas ele também deixa esse recado para nós, para que nós possamos estar em vigilância, né? E que a gente não precisa ter medo, né? Isso aqui é só um despertar para a nossa vigilância, né? Para a gente ficar em vigia sempre, buscando fé e obediência, né? Fé em Deus e obediência. E que a gente não perca o foco também, né? Muitas vezes nós perdemos o foco de Jesus. Nós perdemos o foco com muita facilidade. Nós perdemos o foco até assim, falando de religião, né? Às vezes a gente fala assim, a religião de fulano é errada, certo é a minha. Jesus, nas suas passagens, ele não falou isso, né? De forma alguma, ele não falou isso. Então, que nós não percamos o foco. O foco nosso deve ser Jesus. Ele deixou claro aqui para nós. É ele que é o nosso foco, que deve ser o nosso foco. E não outras coisas, né? E a principal é essa, justamente. A gente está vigiando, buscando em oração, buscando a aproximação do Senhor, buscando esse relacionamento com Deus, buscando ser útil para o próximo, buscando levar a palavra do Senhor, para que ao Ele retornar, Ele não nos encontre dormindo, né? Mas que Ele nos encontre divulgando a sua palavra, porque Ele falou para nós, né, para a gente divulgar até que Ele volte. Então, como nós não sabemos quando Ele volta, então a nossa missão é divulgar a palavra dEle, né? Então, cada um tem um jeito de divulgar a palavra. Cada um tem um jeito. Tem um que é pedindo a pessoa para ler a palavra, outro compartilhando, né? Pode compartilhar esse vídeo aqui para alguém que não sabe ler, alguém que tem problema de visão, né? Que não pode ler a palavra, ou até a pessoa que não tem muita motivação de ler sozinha, né? Esse também ajuda. E assim a gente também está fazendo o ID, né? O ID é feito de várias formas, né? Então que o Senhor nos pegue sendo útil no reino dele, né? Trabalhando para que a palavra dele seja divulgada. E quando fala aqui que são vários como é que fala? As alertas, né? Que o Senhor ele coloca, né? Que pode ter, né?
em relação à volta dele. Então, uma delas é que a palavra dele seja divulgada. E eu vejo muito, sabe, a internet. Eu vejo muito que a internet seja um princípio disso. Um princípio de que a palavra do Senhor seja realmente divulgada para todo mundo. Então, quando eu pensei nessa questão da internet, veio muito isso. É uma forma rápida de que a palavra do Senhor ela seja divulgada no mundo todo. Então, a gente entende que o fim não tá longe, né? Tá perto. Então, vamos fechando por aqui, né? Amanhã a gente retorna a partir do 14. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Vamos encerrar então, meu povo, vamos orar, pedir para que o Senhor ele continue conosco, nos abençoando, nos dando ânimo, persistência, para que estejamos firmes. Vamos ler toda a Bíblia. Obrigada aí pelos coraçãozinhos, viu, gente? Que bom saber que tá tudo ok. Ler toda a Bíblia, nós já estamos, terminamos o livro de Mateus, agora já estamos quase concluindo Marcos. E assim nós vamos vencer, vamos ler a Bíblia toda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos ler toda a Bíblia. Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, somos grata a Ti, grata à Tua presença, Senhor, grata a Teus cuidados, meu Deus. Obrigada, Senhor, pela nossa vida, pela oportunidade, Senhor, de ter lido mais algumas palavras Suas, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas Tuas revelações. Nós te pedimos, Senhor, sabedoria do alto céu, para que nós possamos, Senhor, estar em vigilância, Pai, a estarmos cumprindo com o Teu ID, né, levando a Tua palavra, Senhor, às pessoas que o Senhor nos colocar nos nossos corações, para que essa palavra chegue a elas, Pai. Que o Senhor nos pegue, Pai, trabalhando no Teu reino. Que o Senhor não nos pegue dormindo, Pai. Que nós sejamos homens e mulheres úteis no Teu reino, meu Deus. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém? Ô, gente, glória a Deus. A live não caiu, ou caiu, travou. Não sei se para vocês aí. Miss Maria Flor, Rizeude, Ana Maria, Ninha, Digé, Letícia Araújo, Maria Marques, Maria Antônia, Lourdinha. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo, que o Senhor esteja poderosamente cuidando de cada uma de vocês, né? Jesus abençoe ricamente a nossa semana, que Ele esteja conosco, nos guiando, que nós tenhamos uma semana aí abençoada. Nós vamos terminar o livro de Marcos, né? Essa semana, eu creio que amanhã a gente termina e a gente já inicia Lucas, né? Na quarta-feira vamos iniciar o Evangelho de Jesus segundo a visão que Lucas escreveu, né? Então, cada um tem uma visão diferente para falar, para narrar, né, o ministério de Jesus aqui nessa terra. Então, muito obrigada.